a beleza de tua criação. Deus me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Você deve ser tão lindo, o teu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia e o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver. Mas eu só sei que o meu desejo é te ver. Mas o meu maior desejo é te ver. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver, esperando pra te ver.
versículo de número 5. Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia, encoste aí perto, fique perto de uma pessoa que está sem Bíblia, os nossos visitantes, para que eles também possam assim acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus. Todos encontraram? Estou vendo que ainda tem gente procurando. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que está sem Bíblia, está aqui na tela. Você pode olhar para cá também, você pode acompanhar. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: eu irei e darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre a autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazer isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse-lhe aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo número 13. E disse-lhe Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Maior
capítulo é o capítulo de número 17 e o 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, e mais precisamente os versículos de número 17 e na sequência o versículo de número 18. Enquanto a igreja localiza o texto, quero agradecer ao Sindaval, ordenador dos senhores, pela oportunidade, e estender também ao presbítero Edmilson também pela oportunidade, pela confiança que me foi dada para trazer uma palavra de Deus para a igreja nesta noite. Amém? Quem achou, diga amém. Amém! Diz assim a poderosa palavra de Deus: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação de vida. E para a gente concluir a nossa leitura, eu quero também fechar com o versículo de número 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém? Por favor, tome seus assentos, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor. Grande Deus, que maravilha! Aleluia, glória a Deus. Igreja, com a ajuda de Deus e através da revelação do Espírito Santo, eu quero tematizar esta mensagem. E quero pregar nesta noite, baseado no capítulo de número 5, e mais precisamente, os versículos de número 17, 18 e 19, e ministrar a palavra de Deus subordinada ao seguinte tema: por um homem veio o pecado sobre toda a humanidade, mas por um homem veio a salvação e a vida eterna. Quando a gente se depara com a carta de Paulo aos Romanos e o seu capítulo 5, e mais precisamente os versículos que ora nós acabamos de ler, nós temos que nos remeter a Gênesis, no capítulo de número 1 e versículo de número 1. A Bíblia diz: e criou Deus os céus e a terra. O interessante é que quando a gente lê o versículo de número 2, parece até que quando Moisés ele escreve o versículo de número 2, parece um paradoxo, porque olha como é que Moisés se expressa. No versículo 1 ele diz: e criou Deus os céus e a terra. Mas no versículo de número 2 ele diz: e a terra era sem forma e vazia. Olha, como é que a terra era sem forma e vazia, se Isaías, de uma forma clara e bem explícita, ele diz que quando Deus ele criou a terra, ele criou tudo no seu devido lugar. Ele criou a terra perfeita, ele criou cada coisa no seu devido lugar. Mas como entender o versículo de número 2? A Bíblia, ela não vai trazer um versículo específico e nem um versículo claro o porquê a terra ela se tornou sem forma e vazia. Mas teologicamente, a terra ela se tornou sem forma e vazia devido à queda de Lúcifer.
E quando eu falo de Lúcifer, eu não estou falando de Satanás. Eu não estou falando do nosso adversário. Estou falando e me referindo ao anjo criado por Deus. A Bíblia diz em Ezequiel que Lúcifer, ele era um querubim ungido. Um anjo que, pela sua beleza e pela sua formosura, ele se destacava e se diferenciava dos demais anjos. Mas a Bíblia diz que Lúcifer, uma certa vez, no seu coração, ele disse: eu subirei aos céus, colocarei o meu trono acima de Deus e serei semelhante a Deus. Igreja, Deus ele dá poder ao ser humano, Deus ele concede talentos ao ser humano, Deus ele concede outras ferramentas ao ser humano. Mas se tem uma coisa, irmão Nilton, que Deus ele nunca vai dar a ninguém, é a sua glória. Por mais que o homem tenha fama, por mais que o homem tenha dinheiro, Deus ele nunca vai dar a glória dele a ninguém. A Bíblia diz que Deus agora expulsa Lúcifer do céu. O interessante é que Lucas ele deixou registrado a queda de Lúcifer. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então, acredita-se que com a queda, o impacto de Lúcifer, a terra ela veio a se tornar sem forma e vazia. A Bíblia diz que Deus ele cria o sol, ele cria a lua, Deus ele cria toda espécie de árvore. Só que a Bíblia só vai falar de duas: da árvore da vida e da ciência do bem e do mal. A Bíblia diz que depois que Deus, pelo verbo da sua palavra, o bara, a palavra criar no hebraico é bara. Então, depois que Deus ele cria pelo verbo da sua palavra todo o universo, toda espécie de ave, toda espécie de animal, Deus, juntamente com o seu Filho e o Espírito Santo, ele diz: façamos o homem conforme a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, para que domine sobre as aves do céu e para que domine sobre os répteis de toda a terra. A Bíblia diz que não agora pelo verbo da sua palavra, mas agora Deus, com suas próprias mãos, ele cria o homem e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Mas a Bíblia diz que Deus, ele viu que Adão estava sozinho e precisava de uma companheira. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora. A Bíblia diz que Deus agora coloca um profundo sono em Adão. E a Bíblia diz que da costela de Adão ele cria Eva. Entrega Eva a Adão e Adão diz: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Porquanto deixará o varão o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. A Bíblia diz que depois que Deus havia criado todo o universo, havia criado toda a espécie de árvore, toda a espécie de animal, e a sua maior criação que foi o homem, Satanás, astuto, ele agora vai até a Eva, incorporado numa serpente, e diz assim a Eva: Eva, é assim que o Senhor disse que você não poderia comer dos frutos da árvore do jardim? E Eva diz: nós podemos comer, mas só com exceção de uma. Nós não podemos comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que a gente comer, nós morreremos. E a Bíblia diz que Satanás, ele fala para Eva: você vai ser que nem Deus, você vai conhecer o bem e o mal. E a Bíblia diz que Eva, vendo que o fruto era agradável aos seus olhos, a Bíblia diz que agora Adão come, Eva come, e agora vem o pecado sobre toda a humanidade, acabando com a primeira dispensação, a dispensação da inocência, iniciando a dispensação da consciência humana. A Bíblia diz que Deus agora, ele expulsa Adão e Eva do jardim no Éden. Ele coloca querubins com uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. A Bíblia diz que nasce Abel e Caim.
A Caim, ele mata Abel e vem o primeiro homicídio da Bíblia. A Bíblia diz que nasce Sete gera Enos a Cainã, Cainã Malalel e Malalel gera Jarede, Jarede gera Enoque, e a Bíblia diz que Enoque, ele anda 300 anos com Deus e Deus o toma para si. Enoque gerou Metusalém gerou Lameque e Lameque gerou a Noé. A Bíblia diz que Noé, ele gerou Sem, Cã e Jafé. No capítulo 12 de Gênesis, Deus agora ele vai chamar um homem com 75 anos de idade por nome de Abrão, e Deus diz: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão não pensa duas vezes, a Bíblia não fala, mas deixa este humilde diácono aqui conjecturar. Eu creio que Abrão, ele começa a preparar as malas, e Sara fala para ele e diz assim: Abrão, você não falou que a gente ia viajar, você não programou, não falou nada comigo. E eu creio que Abrão olha para Sarai e diz assim: nem eu sabia, mas eu só sei de uma coisa, eu ouvi uma voz do céu dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai uma terra que eu te mostrarei. E Abraão vem Isaac vem a Jacó, ele gera 12 filhos: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Entre os 12, a Bíblia diz que Deus, ele vai dar sonho a um jovem de 17 anos de idade. José, com 30 anos, ele se torna governador do Egito. O texto diz, meus amados e queridos irmãos, irmãs, igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que agora a família de Jacó desce para o Egito. 66 almas desceram para o Egito, para onde José estava, e para viver com José. Mas a Bíblia diz que no capítulo 1 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conhecia José, e este faraó, não conhecendo a história de Israel, não conhecendo a história de José, ele começou agora, Laerte, a humilhar o povo de Deus, ele começou a machucar o povo de Deus. Mas sabe por quê? Eu gosto de estudar a Bíblia, e eu amo a Bíblia, é porque quanto mais ele humilhava o povo de Deus, quanto mais ele afligia o povo de Deus crescia, o povo de Deus se multiplicava, e o povo de Deus, ele avançava. É assim, igreja, quanto mais fala de crente, quanto mais persegue crente, e quanto mais humilha crente, se preocupa não. É aí que você cresce, é aí que você avança, é aí que Deus, ele dá vitória a mim e a você. A Bíblia diz que agora Deus levanta um homem por nome de Moisés. Moisés vai até Faraó. Faraó não quer libertar o povo, mas a Bíblia diz que vem agora as 10 pragas, última praga, a morte dos primogênitos. A Bíblia diz que quando o Faraó, ele viu que os primogênitos dos animais, todos os seus servos primogênitos, inclusive o seu filho, quando estava morto, ele chama Moisés e diz assim: Moisés, saia com esse povo daqui, saia daqui do Egito. E a Bíblia diz que Moisés saiu com o povo. A Bíblia diz que num dia só saíram 600 mil homens a pé, sem contar mulheres e crianças, em direção à terra prometida, a terra que mandava leite e mandava mel. O povo começa a caminhar pelo deserto, mas a Bíblia diz que Deus não abandonou seu povo. De dia Deus colocava uma nuvem para proteger o seu povo do sol, à noite uma coluna de fogo para proteger o seu povo do frio. Deus mandou pão, Deus mandou água, Deus manda agora construir o tabernáculo.
Deus agora, ele começa a levantar profetas. Deus levanta Natã, Deus levanta Gade, Deus levanta agora Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Deus levanta Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora vem os 400 anos de silêncio. Deus agora não fala com o seu povo. Deus agora fica em silêncio. Mas a Bíblia diz, Mateus capítulo de número 3 e versículo de número 1, auxiliar do sermão. E naqueles dias apareceu João Batista. E o interessante é que quando João Batista ele iria pregar, a pregação de João Batista não era que Deus vai dar uma casa, que Deus vai dar um carro e um emprego bom. Isso é bom, eu não quero dizer que não seja bom, mas a pregação de João Batista era diferente. Ele pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então Deus, vendo que o povo, a humanidade precisava de salvação e se reconciliar com ele, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo de número 11, ele diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, nenhum que buscasse a Deus. Então a única forma e a única solução era Deus enviar o seu filho. Só tem um porém: Jesus estava no céu, e para ele vir para a terra, ele não poderia vir apenas com a sua natureza divina. Então o que acontece? Jesus ele passa por um período chamado e conhecido por encarnação. Mas no Júnior, o que é encarnação? É a união do divino com o humano. Ou seja, Jesus ele pega a sua glória, a sua natureza divina e une com a natureza humana. O apóstolo João, no capítulo de número 1 e versículo de número 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2 e mais precisamente o versículo de número 5, ele diz assim: eu quero que em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas veio para a terra em figura humana. Aí talvez você me pergunte e questione: mas irmão Júnior, qual foi o resultado? Aí Paulo, no versículo subsequente, ele dá a resposta: pelo que Deus exaltou e deu um nome que acima de todos os nomes, para que todos os nomes dos que estão no céu, dos que estão na terra, se prostre diante do Senhor, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia! Jesus encarna. O anjo Gabriel vai até uma cidade à procura de uma jovem por nome de Maria. A Bíblia diz que ela se espanta porque ela ainda não tinha tido uma saudação daquela. Mas o anjo fala para ela e diz assim: não temas, Maria, porque o que está no teu ventre vai mudar a história da humanidade. O que está no teu ventre vai mudar a história da humanidade. José, ele fica receoso de receber a Maria como sua mulher. Mas o anjo aparece para ele e diz assim: José, não temas receber a Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é obra do Espírito Santo. Aleluia! Satanás tinha derrubado Adão e Eva lá no jardim do Éden. E aí a gente chega no capítulo 5, que por um homem veio o pecado sobre toda a humanidade. Satanás achava, auxiliar seus homens, que tudo estava perdido, que não havia mais solução para a humanidade. Mas a Bíblia diz que Maria, com 9 meses de gravidez, nasce Jesus. Jesus é levado ao templo, é apresentado. Com 8 dias ele é circuncidado. Com 12 anos ele se apresenta no templo para os judeus. Mas com seus quase 30 anos de idade, ele vai fazer uma visita ao Cinevolte a João Batista. E quando ele chega nas proximidades do Rio Jordão, João Batista está batizando. Era comum todos os dias João Batista batizar em torno de 5.000 pessoas todos os dias. E João Batista, quando ele avista para Jesus, eu creio que naquele momento ele estava pregando a palavra de Deus. Mas deixa eu conjecturar, me permita eu conjecturar.
pecar. Eu creio que quando João Batista ele avista Jesus e começa a perguntar: João, por que você parou de pecar? Por que você parou de batizar? E eu creio que João respondeu: sabe por quê? Porque está aqui um homem que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Quem é esse João? Esse é o Cordeiro que morreu e que venceu para abrir o livro e desatar o seu sangue. Jesus é batizado. A Bíblia diz que uma pomba representando a pessoa de Jesus pousa sobre a cabeça de Jesus. E João escuta uma voz do céu: eis aí o meu filho, em que eu tenho me comprazido. Eis aí o meu filho, em que eu tenho alegria. Só que Jesus, presbítero Edmilson, ele veio com um propósito. Então ele chama seus discípulos e me vá até uma cidade e procura um homem e diga a ele que nós vamos ceiar na casa dele. Os discípulos preparam a passo, e quando Jesus está na ceia com seus discípulos, ele declara o que ele nunca tinha declarado: um de vocês que estão aqui há de me cair. O interessante é que os três evangelistas, ao se terceiro golpe, eles vão falar a mesma coisa. Quando Jesus declara isso, um por um, começam a dizer: porventura sou eu, Senhor. Só que João, ele já fala de uma forma mais minuciosa e bem mais detalhada. Quando Jesus declara isso, a Bíblia diz que Pedro faz sinal para João e diz: João, já que você é próximo de Jesus, pergunta a ele quem é. João deita o peito, ou seu cabeça sobre o peito de Jesus e diz assim: Senhor, quem é? Aí Jesus diz: aquele a quem eu dei um pedaço de pão. Ele pega o pão e dá a Judas Iscariotes. Judas sai da ceia e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus, ele vai para o Getsemane. A palavra Getsemane significa prensa de óleo. A oliveira verdadeira foi ser prensada. Jesus começa a orar, os seus discípulos ficam mais na frente, e Jesus começa a orar e diz assim: mas assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus, ele estava falando isso porque ele estava vendo apenas com a sua visão humana. Ele estava vendo ali as árvores, os seus discípulos cansados. Ele vai até os discípulos e diz: nenhuma hora vocês conseguem orar comigo? Igreja, e aqui eu acho a parte mais linda da história de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, a agonia era tão grande, Júnior, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Isso é raro acontecer, mas a medicina vai chamar esse processo de hematoglose. É quando uma pessoa está uma agonia muito grande e o seu sangue se torna, o seu suor se torna em sangue e sai pelos poros. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele começa a orar e começa a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas aí, auxiliar Cícero Gomes, o seu olhar divino abre. E quem é que ele vê? Ele vê o Eliabe, ele vê o Júlio, ele vê a igreja no Condado da Barra, no dia 3 de novembro de 2023, adorando a ele. Então ele abre a porta e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas se não for, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele a igreja no Condado da Barra, adorando e glorificando e exaltando o nome de Deus nesta noite. Os soldados se prendem Jesus. A Bíblia diz que ele pega a espada, mete na orelha do soldado igual. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não precisa disso. Se eu quisesse, eu rogaria meu Pai e ele enviava mais de 12 legiões de anjos. Você tem uma ideia o que é mais de 12 legiões de anjos? Legião é uma expressão para se referir a 6.000 soldados romanos. Imagine, mais de 12 legiões, vai dar em torno aí mais ou menos de 72 mil anjos. Para que 72 mil anjos? Se um só matou 185 mil no arraial do Rafael. Para quê? A Bíblia diz que prende Jesus, leva para Caifás. O interessante é que a Bíblia diz que a expressão bíblica que ela está no plural. E o esbofeteavam e davam o subtenso
segundo a língua portuguesa, que aqui está num plural. Então, o presbitério disse, eram várias pessoas dando murro, dando bofetada no rosto de Jesus e cuspindo. E ainda dizia, profetiza quem é que te bateu. E às vezes por uma cara feia que quer deixar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai para Pilatos, Pilatos coloca Jesus de um lado, Barrabás do outro, e pergunta, quem é que eu crucifique? E a multidão dizia, solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus, ele vai agora para o período de açoite. E aqui eu acho linda essa parte aqui também. Mas ao mesmo tempo, o açoite era um dos piores castigos daquela época. Os editores, ele pegava aquele que ia ser açoitado, amarrava ele no tronco mediano. Os chicotes, chamados de azorrague, era feito com tiras de couro. Nas tiras de couro havia pedaços de metais lá, pedaços de ossos, para que quando os editores chicoteassem aquele que estava sendo açoitado, rasgasse sua pele, abrisse várias feridas. A história conta que muitos não aguentavam, morriam ali mesmo, porque a dor era muito grande. A história conta que Jesus ele teve mais ou menos 400 cortes na sua forma. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele suporta, porque a cruz estava esperando ele. Aleluia! E lá tinha um ladrão para assustar. Jesus suporta, vai para a cruz, coloca Jesus entre dois ladrões. Um dizia, você está aí porque merece, você está aí porque você pecou. A outro ladrão abre a boca e diz assim, nós estamos aqui porque nós pecamos e porque nós erramos. Mas esse homem não, esse homem é justo. Ele olha para Jesus e diz, mestre, eu sei que você é justo, você é rei dos judeus. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, com vários cortes nas costas, sangrando, sem comer e sem beber, ele abre a boca e diz assim, não é amanhã, nem depois de amanhã, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, ele entrega o seu Espírito. E sabe por que eu prego a Bíblia desde os meus 17 anos de idade? Estou com 32 anos. Glória a Deus. Sabe por que eu prego a Bíblia desde os meus 17 anos de idade? Porque ele diz assim, a tumba não segurou meu Jesus. Mas eu entendi. Se você fosse na tumba dos homens que morreram, como Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, lá tinha uma escritura, aqui está os restos mortais de Buda, o fundador do budismo. Se você fosse na tumba de Leon Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec, o pai do espiritismo, lá tinha uma escritura, aqui está os restos mortais de Allan Kardec, o pai do espiritismo. Se você fosse na tumba de João Smith Jr., o pai do mormonismo, lá tinha uma escritura, aqui está os restos mortais de João Smith Jr., o pai do mormonismo. Mas a Bíblia diz que Maria Madalena foi ao sepulcro, e quando ela chega lá, o anjo aparece para ela e diz assim, você não vai arrependida, porque ele não está aqui, ele ressuscitou, ele já ressuscitou, ele ressuscitou. Mas a qualquer momento, ele vai vir buscar a sua igreja. A Bíblia diz que quando Jesus ele está ascendendo aos céus, a nuvem oculta Jesus e aparecem dois varões e diz para ele, varões galileus, porque vocês estão olhando para cima, da mesma forma que vocês viram ele subir um dia, vocês vão vir ele buscar a sua igreja. Aleluia! Tem gente que acha que a vinda de Cristo é a história de carochinha. Mas o apóstolo Paulo, de uma forma clara, em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Jesus arrebata a sua igreja. A palavra arrebatar no grego é rapado.
paz traz o sentido de tirar com violência, arrancar. Jesus arranca a sua igreja da terra. Inicia o tribunal de Cristo. Consequentemente, as bodas do cordeiro. Enquanto aqui inicia a grande tribulação. E a gente vê muitos debatistas dizendo aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas quando a tribulação iniciar aqui na terra, a igreja já está com Cristo. A Bíblia diz que no final da grande tribulação, Jesus ele vem à glória. João ele disse: e vi o Senhor em um cavalo branco. Na sua boca está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele pega o anticristo, o falso profeta, joga no lago de fogo e enxofre, dando da segunda morte. E aqui é um dos textos mais lindos da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 21. E vi um novo céu e uma nova terra. A gente começou em Gênesis capítulo 1 e chegamos no capítulo 21. O novo céu e uma nova terra. A gente chega, falamos no início e a gente estamos chegando no novo céu e uma nova terra. Mas já com Júnior, o que tem nesse novo céu e uma nova terra? Aí João diz, capítulo 21, versículo 4: e ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrimas. Aqui na terra, irmã Jacida, nós vamos chorar por causa de perdas, decepções e frustrações. Mas aquele dia, Júnior, Deus ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai haver mais morte. Eu sempre digo, presbítero Edilson, os coveiros vão ficar tudo desempregados, porque naquele dia não vai precisar mais de caixão, cerimônia fúnebre e nem de flores. Mas por quê? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo de número 54, este corpo que é corruptível se resistirá da incorruptibilidade, este corpo que é mortal se resistirá da imortalidade. Então propiciar a palavra que está escrita: vou deixar a morte o teu aguilhão, vou deixar o inferno a tua vitória. Ora, o aguilhão do pecado é a força do pecado, é a lei, mas graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E a Bíblia diz que Deus ele vai fazer nova todas as coisas. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus nosso Pai, que as doces e rica consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizem.